Terceiro episódio do SWP Cast, o podcast do Soibpel. Para quem não me conhece ainda, me chamo Leonardo, criador aí do projeto. E caso tu queira acompanhar tudo que a gente tem feito até hoje, tem lá o Instagram, @Soibpel. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia humanizada e todas essas iniciativas que a gente faz com o Soibpel aí são graças aos nossos mantenedores. Todos eles vão estar aqui na descrição do vídeo. Tá comigo hoje o Valdemar Neto. Se apresente, Valdemar. Quem sou o Valdemar Neto, como o pessoal diz do canal Valdemar Neto. Não, hoje em dia eu sou Tech Advisor também, eu trabalho atualmente na empresa dos Estados Unidos e tem uma comunidade, a Tech Leads Club, a gente fala de desenvolvimento de software avançado, assim, pessoas de nível pleno para cima. A ideia é focar nos 3 pilares da liderança técnica, liderança e inspiração, entrega de valor. E eu esqueci o último, na verdade, mas é bem legal. Vai surgir. E é isso, muito bom estar aqui, esse papo vai ser bem interessante, fiquei bem empolgado com o tópico. Boa. Ao meu lado esquerdo, mais conhecido como Quinha, mas o nome correto é Marcos Bitalent. Marcos Echevarria. Tem uma história engraçada. Comecei faz um tempinho já na Tech. Já fui professor universitário, entendi algumas coisas, né? Comecei como desenvolvedor, até um dos mantenedores estava aqui no outro episódio, o Raul. Meus primeiros trabalhos como Tech foi com ele, na Cubo, na época, né? Bem no início, né? Faz um bom tempo. Depois cheguei a passar passei por algumas empresas, freela pro exterior, SaaS, toda essa pegada. E passei por dentro de universidade, dentro da academia, 12 anos dentro de uma universidade, lecionando, etc., entendendo um pouquinho como é que funcionava. E chegou um momento que eu entendi que precisava impactar um pouco as pessoas de um outro formato, colocar as minhas ideias em prática. Fundei a Bmobile lá atrás. Comecei com uma pegada e a gente vai se descobrindo, vai entendendo algumas coisas, vai entendendo sobre pessoas. E nisso tudo veio, então, a Bitalent. A gente se posicionou aí esse ano, de fato, né, virou a Bitalent. A Bitalent é uma empresa de pessoas, hoje em dia. Tá bem claro isso para nós, uma empresa de pessoas altamente talentosas, de tecnologia. E a nossa função é muito clara, né, conectar nas empresas e acelerar o negócio delas. Então, basicamente, eu que lidero essa iniciativa hoje, né, a Bitalent, e a gente está nessa linha. Esse é o Marcos Echevarria. Boa. E à minha frente o Felipe, representando aí a Atlas Technology e também meu vizinho aí de apartamento. Muito bom. E tudo bem, pessoal? Tudo bem? Boa noite. Bem, pessoal, me apresentando brevemente. Minha trajetória também é um pouco curiosa, né? Tentando ser breve. Tenho mais ou menos 6 anos e meio aí de trajetória relacionada à gestão e gestão de pessoas. Já passei pela clínica psicológica como psicólogo, né? Também empreendendo. Hoje estou à frente do setor de pessoas e cultura ali da Atlas e estou aqui para a gente falar sobre esses assuntos que acredito que vai render bastante, né? Boa. Geralmente eu separo aqui em 3 tópicos, né, a conversa, a gente nunca segue eles, mas pelo menos a gente cria uma esperança de dar certo. O assunto, acho que nos une aqui e nos aproxima de certa forma é tecnologia, humanização, pessoas, né? Então, mais ou menos essa é a linha das perguntas aqui. Começando pelo começo, eu separei uma aqui para nos nortear, que é como vocês equilibram o desenvolvimento de tecnologia, esse tanto de tecnologia que a gente está vendo agora, até era um assunto que a gente estava discutindo ali, e tentando aproximar das pessoas. Então, tecnologia e pessoas andando aí lado a lado, né, quando possível, obviamente. Então, Valdemar, aí, tua experiência, até com um trabalho fora, né, culturas diferentes também, vai ser importante a tua opinião. Eu acho que o que eu posso trazer é mais essa parte de ter trabalhado em vários lugares, em empresas grandes, né, fora do Brasil e tal, e também parte de comunidade, assim, né. Na verdade, eu quero começar deixando algumas coisas que eu queria que a gente conseguisse tocar nessa conversa, porque são coisas que eu venho refletindo, eu não tenho grandes respostas, mas acho que é interessante. Eu acho que a gente está num momento muito interessante só para falar de pessoas, porque a gente tem uma frente que é inteligência artificial, basicamente, onde a meta, principalmente em tecnologia, é substituir pessoas, né? Tipo, hoje em dia, se tu vai ver um dos grandes trabalhos, tu pega ali o time da OpenAI e tal,
tem muito trabalho em automatizar, principalmente a parte de desenvolvimento de softwares. Então, tem uma grande parte disso. Claro que talvez não seja substituir pessoas, a palavra, talvez seja melhorar o trabalho delas, não sei, acho que é uma coisa que a gente pode discutir, mas tem uma grande frente que vai interferir muito no trabalho das pessoas. E tem outra também que eu venho notando bastante que aconteceu, que é o pré-pandemia e pós-pandemia no ambiente de trabalho, assim, né? Então, no pré-pandemia e no boom da pandemia, principalmente as empresas de tecnologia, as empresas faziam tudo para manter as pessoas, né? Então a gente tinha ali, ficou até famoso, pessoas brincando que, sei lá, trabalhavam 3 horas por dia no Google e tinha um monte de coisa e tal. Quando passou a pandemia, começou a crise, começou a apertar a coisa, mais pessoas serem demitidas e tal, essa cultura parece que começou a mudar um pouco. Hoje em dia as pessoas já têm medo de Big Techs, que antes eram basicamente, cara, é impossível de ser demitido. Ou tu chegava lá, era tipo, as pessoas viam como uma coisa muito segura e que elas viam aquela empresa ali como, eu quero chegar lá porque, sei lá, lá não tem chance de eu ser demitido, lá você é tipo uma família, algo assim. E eu vejo que hoje em dia mudou bastante. As pessoas já têm medo de Big Techs, as pessoas, até em termos de benefícios em empresas, já não é uma coisa que é tão falado mais assim, porque parece que as pessoas precisam mais das empresas agora do que no passado, onde as empresas precisavam mais das pessoas. Então, esse equilíbrio é uma coisa que eu venho notando e eu queria também entrar um pouco nessa conversa, assim, que eu acho interessante. E outra coisa que eu acho que tinha bastante também antes, principalmente porque assim, a minha teoria é qual? A gente começou a investir mais em pessoas no ambiente de trabalho porque a gente notou que pessoas felizes, pessoas, né, tendo uma vida boa e tal, saudáveis, produzem mais. Então começou a ter esse investimento em pessoas, esse tipo de coisa. Mas aí principalmente com a crise, a gente começou a apertar um pouco isso e tal. E teve uma parte ali que eu acho que agora deu uma mudada, assim, mas também teve muito investimento em coisas de tipo diversidade, liberdade assim, de expressão e opinião. Então tu via empresas se posicionando politicamente e tal. Agora, principalmente depois da pandemia, com crise, tu vê empresas falando publicamente que não, aqui dentro não é mais para falar de política, por exemplo. O Google foi uma que fez isso, né? A gente tem a Coinbase, famosa, começou a crise, eles falaram, a gente vai demitir aqui, sei lá, 3 mil pessoas, acho que foi, porque a gente fez um erro de ter contratado demais. Essa aqui é a missão da nossa empresa e a gente não quer mais que falem disso, daquilo. Então, eu venho vendo esse trend, assim, numa mudança de, tipo, teve um grande investimento em pessoas, em abrir muito espaço para várias coisas e agora que a coisa apertou, parece que a gente voltou a focar, a gente vai focar totalmente em negócio e essas coisas que as empresas estavam investindo em pessoas mudaram um pouco. Então, essa que eu queria deixar para a gente pensar aí, as coisas que estavam na minha cabeça. Eu acho que, até era um ponto que eu ia trazer, eu acho que a gente tem um ponto bem complexo, né? Primeiro que eu acho que a gente não tem que tentar manter ou equilibrar. Sim. Eu acho que se a gente desse um passo atrás, a gente estaria vendo muita coisa, assim. Então, tipo, primeiro, se a gente der um passo atrás no que a gente está fazendo e começar a olhar para as pessoas e colocar a pessoa no centro, começa a mudar um pouco o que a gente está fazendo. Só que na prática, no dia a dia, o que a gente tinha? A gente tinha 2 modelos, né? Bem simples, assim. Ou tu era totalmente focado para negócios, e aí, nossa, aqui é efetividade, aqui a gente gera lucro, a gente gera isso, gera aquilo, aqui a gente é efetiva, a gente trabalha assim, é sério, pá, pum. E aí tu tinha o outro lado que era o focado em pessoas. E o que era o focado em pessoas? Aqui é legalzão, aqui é risadinha, aqui o ambiente é leve. Tem uma guitarra. Aqui a gente faz um monte de coisa, tem piscina de bolinha, risaz. Tá, mas cadê o resultado? Né? Então, quando tu dá um passo atrás e começa a observar alguns movimentos e entender algumas coisas, a gente começa a entender que na realidade... E aí tu tem que dar vários passos atrás para entender o que tu quer de cultura, o que tu quer gerar ali dentro, né? Qual é a cultura que tu quer gerar, como é que tu quer trabalhar, como é que essas coisas vão fluir, como as coisas vão acontecer. Aí tu traz a pessoa para o centro e traz o foco em resultado com um ambiente respeitoso, com um ambiente legal, com um ambiente natural no fim do dia. Porque não precisa ser essa papagaiada e não precisa ser esse foco extremo. Então, acho que o grande erro desse ponto, que é onde a gente induz a começar a usar esses termos, como é que a gente equilibra, como é que a gente faz, como é que tu equilibra a vida familiar com o trabalho? Mano, isso tem que acontecer.
Sim, tá posto ali. Isso tem que acontecer. O que é o natural? Porque assim, tem coisas que tu tem que sair do desequilíbrio. Por exemplo, quando tu vai... Que é uma parte complexa, que é, por exemplo, diversidade. Tem que sair de um... Não existe o natural, né? Tu tá dando um ponto, tu tá indo um passo além, né? Exato. Só que qual é o ponto? O meu ponto nem é entrar tanto nessa linha, mas entrar no ponto de que tu tem uma visão, às vezes, muito errada de como tu tem a visão de o que é tratar bem pessoas e o que é não dar bola para pessoas e colocar a pessoa no centro. Porque no momento que tu coloca a pessoa no centro, tem muita coisa que se equilibra sozinho. Tu não precisa, como eu vou equilibrar? Não, cara, são pessoas, tá no centro. Eu entendo como essas pessoas são. Eu consigo colocar essa pessoa na zona de potência dela, porque tem pessoas que são melhores em alguma coisa, tem pessoas que são melhores em outras. No momento que põe ela na zona de potência e começa a potencializar cada uma delas, a gente tem um outro cenário. Entendeu? Então, tipo, por isso que eu falo, dar 2 passos atrás, centralizar e trazer. Eu vejo muito de, tipo, não é uma tarefa fácil, e aí o Felipe tem uma visão um pouco mais até psicológica dessa parada e tal. Não é uma visão fácil, mas eu acho que em alguns momentos, se a gente desse um passo atrás, talvez a gente conseguiria equilibrar muito mais fácil do que a gente tá lá na frente. Não, tá, como é que eu equilibro agora? Como é que eu trabalho diversidade? Como é que eu trabalho uma cultura legal? Não, tu vai ter que voltar umas casas para trazer isso de frente, né? Como é que tu vê isso? Legal. Boas provocações que a gente começou aqui e vou fazer mais uma, que talvez seja cruzar essas 2 linhas aqui, né? Que é a gente pode dividir, né? Olhar para o lado psicológico, humano, e olhar para o lado de negócios. Mas talvez a resposta esteja justamente em cruzar essas 2 linhas. A gente está falando de equilíbrio, né? Então, equilibrar o lado de pessoas, de humanidades, digamos assim, o lado de negócios. Mas a nossa natureza humana vai tender, em quando está numa emergência, justamente tender porque vai nos sustentar. É instintivo. E a empresa vai tender também a natureza da empresa, que é quando está numa emergência ou quando precisa priorizar, vai priorizar o negócio, para além da gestão, digamos, propriamente dita das pessoas ou de uma pauta de diversidade, se não tiver fundamentada na estratégia do negócio. E é aí que é o pulo do gato. E acho que é aí que entra, inclusive, o que a gente vê hoje de movimento de retroceder em algumas iniciativas de diversidade, por exemplo, que a gente viu acontecendo em várias empresas. A gente pode pegar até o exemplo que a gente está hoje, por exemplo. Estamos no mês do orgulho. Hoje, inclusive, é o Dia Internacional contra a Homofobia, né? Hoje é dia 28. Cada vez mais a gente vê menos empresas se posicionando. E aí a gente pode fazer toda uma leitura sobre isso, mas a gente entende também que muitas empresas entraram nessa porque entendiam que era importante, porque tinham um posicionamento de marca, porque queriam defender a causa. Mas existiu uma conexão ou existiu um equilíbrio? E existe uma diferença. Porque quando eu quero equilibrar as 2 coisas, no momento que aperta, eu vou priorizar uma, né? Mas quando está conectado, eu consigo que uma puxe a outra. E o que eu quero dizer com essa conexão? Pegar exemplo de diversidade. Se a minha estratégia de diversidade não está conectada, quando o negócio vai mal ou quando eu preciso priorizar, por exemplo, o faturamento... Corta. E aí não tem o que fazer. E por mais social que seja meu posicionamento pessoal, eu vou priorizar o negócio, porque inclusive no final do dia o negócio paga o salário das pessoas que estão nele. Mas se a estratégia de diversidade está conectada com o negócio, aí funciona. Esse era o meu ponto, porque qual é a melhor forma de gerar resultados? Com as pessoas certas. Concordo. Então, se tu começar a trazer as pessoas certas desde o início, tu tende a gerar um melhor resultado e tu tende a equilibrar algumas coisas ao natural. Desde que tu tenha um ambiente que favoreça isso. Sim, mas aí... Eu acho, só adicionar nesse daqui, claro. Eu acho que tem coisas que o natural acontece, mas eu acho que diversidade, eu acho que legal que o Felipe está aqui, eu queria puxar um pouco mais assim, nos ambientes. Eu vi vários ambientes que focavam em diversidade. Alguns deram certo, alguns errado não, mas tiveram muito desafio, porque no momento que tu foca em diversidade, tu não tem um plano para trazer essas pessoas e tu não tem um plano para fazer um level up dessas pessoas, tu cria uma cultura que é muito difícil de tu manter. Tu tem que ter muita experiência, tu tem que ter muito claro como tu vai fazer o onboard dessas pessoas. Porque uma pessoa que pega uma pessoa, sei lá, pega uma pessoa trans, por exemplo, tu bota no ambiente de trabalho. Cara, aquela pessoa precisa de um acompanhamento ali, aquela pessoa vai ter, ela precisa ter voz e ao mesmo tempo ela precisa ter alguém que
garanta que ela está, né, tipo, nivelado ali, que ela simplesmente não possa falar qualquer coisa também, que as pessoas não possam falar qualquer coisa para ela. Então, o que eu vi acontecer em muitos lugares foi, não, a gente vai focar em diversidade, vamos contratar pessoas de grupos de minoria. Botava a pessoa lá, só que aí não tinha uma cultura. Ou tinha voz demais, às vezes, que não é porque a pessoa faz parte de uma minoria que ela pode também falar qualquer coisa. Então, tu precisa ter o quê? Uma cultura muito forte de debate, as pessoas confiam umas nas outras, têm confiança. Isso é extremamente complexo. E aí o que aconteceu? Teve lugares que, estavam focando nisso aí começou a dar problema, veio crise, por exemplo, cara, vamos tirar isso aqui, está só nos dando problema, e voltou para uma coisa tradicional. Que daí o que acontece? É ruim para todo mundo, né? Porque, tu criou aquela expectativa nas pessoas e tal, então, sabe? E aí depois tu desfez isso é muito difícil. Mas eu gostei do ponto que o Felipe trouxe, porque encaixou bem, porque é em termos de estratégia. Então, tem vários estudos, tu tem muito mais cancha que eu nesse sentido, mas tem vários estudos que a gente sabe que maior diversidade em vários termos, não só gênero, mas maior diversidade nos dá soluções mais criativas e geram melhores resultados. Então, olha que louco, dá 2 passos atrás, organiza estratégia e desde o início da estratégia tu vai buscando essas pessoas para estar ocupando, para estar fazendo, desde que esteja vinculado à estratégia. É isso que eu vejo, assim, por isso que eu falo, eu insisto nos 2 passos atrás, porque às vezes a gente tá lá na frente e aí tu vai remendar. Sim, mas acho que isso tem que estar lá isso tem que estar lá na defesa, por exemplo, quando tu vai defender uma campanha de publicidade. Sim. Porque, exemplo, se eu vou fazer uma campanha, vou pegar exemplo de mês de orgulho, agora de mês de orgulho, muito facilmente ela pode inclusive ser cortada ou vou incluir pessoas diversas dentro da minha equipe muito facilmente, podem não ser bem onboardadas, reincidir em sofrer violências ou falar coisas também que não tem nada a ver com o discurso da empresa. Mas se, por exemplo, a empresa está numa estratégia de expansão, ela entende o que o Quinho trouxe. Pessoas diversas trazem mais inovação, porque pensamentos diferentes tendem a encontrar soluções diferentes. Se eu entendo, por exemplo, que hoje a empresa, se é uma empresa que está procurando investidor, isso são pesquisas de mercado que apontam. Um investidor hoje, a nível global, já está procurando empresas com bons indicadores ESG. O que o ESG fala? Dentre os indicadores sociais, olha para indicadores de diversidade. Então, uma empresa que não tem isso bem mapeado e não tem uma política estruturada disso, que envolve, inclusive, educação corporativa, que é justa a dor que tu falou, de educar as pessoas sobre como receber bem e como acolher, dificilmente vai conseguir captar esse tipo de investidor, porque ele está olhando se a empresa está conectada com o espírito do tempo de hoje, né? Então, se a empresa tem essa estratégia, ela vai conseguir desdobrar, por exemplo, como ela vai se estruturar numa vaga afirmativa. E ela vai conseguir defender isso. E aí vai olhar, por exemplo, incluir essas pessoas. Mas aí depois que eu incluir, como é que eu faço para educar as pessoas que estão dentro da empresa? Porque, inclusive, as pessoas que fazem parte de grupos também minoritários, né? Elas vão precisar aprender sobre outros grupos. Quem não faz também, está todo mundo constantemente aprendendo, né? E está tudo bem. Acho que o mais importante é ter essa disposição para aprender. Como vai existir essa educação circular dentro da empresa de uma forma que não se repitam violências que acontecem na rua e que as pessoas utilizem isso em prol de um ambiente saudável, né? Como isso vai escalar para fora da empresa para simbolizar, por exemplo, se a empresa tem essa estratégia, ela tem que ter internamente esse ambiente saudável e tem que mostrar isso para fora, porque se ela não mostra, outros talentos que ela queira, que são talentos-chave, né? Os famosos key people dentro dos mapeamentos que a gente faz de pessoas, não vão ver. E aí tu não vai conseguir atrair outros talentos de mercado que são tuas referências para dentro. E aí tu não alcança aquele teu objetivo de empresa e que está muito conectado com gestão de pessoas, né? E aí conecta com a estratégia, conecta com a humanidade, e aí a gente consegue não retroceder, por exemplo, dentro dessas pautas. E aí conversa com um grupo que está, por exemplo, olhando para a parte de negócio, que tem que conversar, e conecta com um grupo que está olhando para a parte humanitária, que também tem que conversar, né? E aí tu cria esse meio de campo que funciona, né? Que está conectado. Sim. E isso é massa, assim, porque quando é feito dessa maneira que funciona, onde tem todas as camadas da empresa basicamente preparadas para isso e trabalhando para isso, que é mais ou menos o que vocês estão falando, o impacto positivo disso é absurdo, assim. Eu lembro que quando eu trabalhei na Totrax foi a primeira empresa que tinha uma cultura forte, assim, né, de diversidade e tal. Cara, é muito legal de ver, porque aquelas pessoas entram ali, elas se sentem acolhidas e tal, elas
elas vestem a camisa da empresa, né? Porque elas não têm não é um acolhimento comum, assim, quando realmente tem isso que tu falou, né? Se transformando a cultura, transformando todas as pessoas. E essa visão de diversidade, ela é extremamente necessária para qualquer produto, né? Tipo, a gente teve vários casos clássicos, né? De falta de diversidade impactar o produto, experiência de produto. Então, tipo, a pessoa que desenvolve, a pessoa que usa, a gente sempre tem que pensar nisso muito, isso é muito interessante. E a gente tem uma outra diversidade, dentro das tantas diversidades, que é a cultural, né? Pessoas de diversos locais. Sim. Agora que a gente, enfim, atua ali no dia a dia. Até a tua visão, como é que tu percebe, assim, essa cultura que é de fora, uma pessoa que é daqui, como é que eles te recebem ou como tu recebe eles, né? Eu acho que isso é muito doido, assim, porque eu acho que conforme a gente vai trabalhando com outras pessoas de outros lugares, a gente vai mudando um pouco, a gente vai virando uma coisa meio mista, assim, de várias culturas. Eu acho que hoje se eu estava dando umas consultorias aqui para empresas do Brasil, e aí eu não estava acostumado mais com a coisa aqui, a gente entra numa chamada, e a pessoa fala, e o jogo de futebol, e não sei o que e tal. Só que, cara, normalmente as empresas de fora, as pessoas são muito objetivas, principalmente nos Estados Unidos, tu entra ali, tá, isso aqui e tal, saiu. Eu entrava e ficava nervoso, assim, ei, pessoal, vamos começar a falar das coisas. Então tem essas diferenças culturais que aí depois eu fui refletindo, cara, que engraçado como a gente vai perdendo umas coisas e vai ganhando outras, assim. Então acho que tem muita diferença cultural e eu acho que por ter diferença cultural, conforme a gente começa a trabalhar com outros países, as pessoas focam mais, acho que na parte profissional e perdem um pouco da parte humana, assim, porque como tem diferença, sabe, eu não sei o que aquela pessoa gosta, eu não sei o que é comum naquele país, tu acaba focando muito mais na parte de tipo, vamos resolver esse problema aqui de trabalho e tal. E isso é uma coisa que é meio ruim, porque tu acaba passando uma boa parte do teu dia trabalhando e tu perde um pouco da parte humana, aquela parte... Não tem troca, né? Não tem troca, né? Não tem muita troca de... Tipo, aí eu lembro de entrar nas reuniões aqui, eu pensava, cara, que legal isso, eu tinha perdido essa coisa de falar da vida ali, o que tu fez e tal, não sei o que, onde é que tu mora e tal. Eu pensei, cara, isso é legal, assim, né? Fica mais leve a coisa. Então, acho que tem a coisa de trabalhar para fora, né? Até morando fora, até porque eu morei fora também, quando eu era gerente mesmo de time, era engraçado, é difícil tu ser gerente de pessoas de vários backgrounds, assim, porque para ti ser um líder ali, tu tem que entender a pessoa a fundo, né? E cada pessoa tem um nível de abertura. Por exemplo, eu tinha muito russo no meu time. Cara, são bem diferentes de uma pessoa, sei lá, da América Latina e tal. E para eles também a gente é diferente. Então a gente é muito mais caloroso e tal. Eles achavam engraçado, assim, né? Chegava, abraçava e tal. Então tinha toda essa diferença e essas coisas que são meio desafiadoras. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem coisas que conforme a gente vai entendendo, assim, da gente, o que são coisas, sei lá, desfavoráveis, eu acho, da gente, assim, e a gente começa a usar essas coisas a nosso favor, as coisas de ser quente, assim, né, de chegar nos lugares e ser bem recebido, ou, sei lá, abraçar as pessoas e tal. É uma coisa que a gente pode usar a favor da gente, saindo do Brasil. Então, eu acho que conforme eu começo a olhar essas coisas de diferenças de cultura, assim, e tal, tem essa parte do trabalho que eu acho que é um pouco meio... Acho até meio triste, assim, a gente perder um pouco da parte humana de trabalhar com várias pessoas, mas a coisa da gente poder usar as coisas que são boas, nossa, assim, tipo, do Brasil, quando a gente vai num lugar, são assim... naturais, são naturais do ser humano, eu acho isso interessante, assim. Legal. E tu, Quinho, tua visão, assim, sobre perfis diferentes, né? Aquela pessoa que gosta de falar mais, falar menos, aquele que liga a câmera, aquele que não liga a câmera. Como tu percebe essa relação, assim, de... Não ligou a câmera, é demitido, né? Todo mundo na mesma página, sendo que são páginas diferentes. Botou numa sinuca. Não, é que, tipo, cara, tem coisas e coisas, né? Eu acho que a gente, em termos de cultura, eu acho que também tem isso. Aí, por exemplo, esse lance de câmera é bem complexo para mim, assim. Por quê? Porque, cara, a gente é uma empresa 100% home office. E a gente aposta muito nas imersões, etc e tal. Agora, cara, pega muito o que o Valdemar comentou. A gente passa horas trabalhando juntos. Por que diabos tu não vai ligar a câmera? Entendeu? Então, cara, tu precisa ter uma proximidade. Tu precisa olhar no olho mesmo, que não seja... aquele mesmo olhar presencial, assim, mas tu precisa olhar no olho, tu precisa ver como é que a pessoa tá bem, não tá bem. É isso que vai determinar o resultado final, mas isso é uma diferença. Isso te dá uma proximidade, né? Esse exemplo, né? Pô, o povo latino, ele é um pouco mais caloroso. Isso é algo que eu venho aprendendo com o tempo, que, cara, se o teu perfil é isso e tu acredita nisso e tu
acha que isso faz diferença, por exemplo, colocar as pessoas no centro, isso é importante, cara, então isso é importante, isso passa a ser extremamente importante. Né? Lá na empresa, cara, 100% do time entra com câmera ligada. Ah, mas eu tô ruim da rinite e tal. Tá, mas o que tu tá com vergonha de mim? Tu não viria no escritório, precisa, né? Entendeu? Porque se a gente tivesse uma reunião, então, o cara solta, vamos lá. É isso que dá proximidade, mesmo no ambiente home office, então é isso que dá proximidade. Então, quando tu começa a entender algumas coisas, começa a ter... regra é meio forte a gente dizer que tem regras, mas a gente começa a andar num caminho onde as coisas funcionam. Então, a tua cultura ela vai começando a ganhar força. De que a gente respeita o próximo, ao natural. Tem coisas que não precisa falar. Mas, pô, liga a câmera. Ah, não, isso é respeito com o próximo. Pode não mudar para ti, mas isso é respeito com a outra pessoa. Porque sabe que tu tá atento, sabe que tá vendo. Ah, pô, legal, a outra pessoa. Aí tu começa a trazer uma linha de raciocínio que vai começando a organizar. Pô, tem pessoas que falam mais, tem pessoas que falam menos. Normal, isso é perfil. Isso está atrapalhando? Até que momento está atrapalhando? Qual é o nosso foco? Nosso foco é resultado? A gente está gerando resultado? Está gerando resultado. Se a gente está gerando resultado, o formato que está andando, se está nessa linha respeitosa de estratégia que está funcionando, está tudo bem. Entendeu? Porque eu acho que a gente perde muito foco quando a gente começa a focar, não, porque tem que entrar, a velha história, tem que entrar, dar risadinha. Não, tem que entrar, tem que ser super sério. Cara, cada um tem seu jeito. Isso é que faz aquele time funcionar. É esse lugar de potência que a pessoa tem. Pô, ela é mais falante, mas às vezes ela é mais falante porque ela raciocina melhor externando. O outro raciocina melhor naquele momento dele, né? Que eu chamo... Tem alguns assim que eu chamo do deep work, assim, que é um momento que ele está focadíssimo e ele faz coisas impressionantes, ele é disruptivo total. Então a gente tem que usar isso no lugar de potência para a gente conseguir fazer isso. É desafiador? É desafiador. Por quê? Porque existem pessoas que não vão se adequar a essa cultura. E ok, faz parte. Esse é o ponto, né? Aí a gente tem que entender também, pô, tu tem uma visão aqui que nem todo mundo vai se adequar. Mas as pessoas que fazem sentido e se adequam estão num lugar de potência muito forte, estão gerando resultados muito fortes, estão tendo um grande crescimento. Então isso a gente vai aprendendo também, que às vezes... eu sou um cara totalmente fora do comum, assim, da jornada do herói, esquece, não tem. Eu já fui demitido 3 vezes, por exemplo. Tu tem que entender quais são os motivos que aquilo está acontecendo. É o que eu falo para a galera. Pô, às vezes, eu dou mentoria para quem está dentro da empresa, mas eu dou mentoria para pessoas de fora também. Né? Às vezes, mentoria de carreira e tal, uma ajuda. E o que eu falo para eles muitas vezes é, cara, talvez tu não seja o perfil para estar lá, mas tu não é uma pessoa. Se não tem nada de errado contigo. Exatamente. Cultura, pô, às vezes não tá rendendo. Pô, beleza, mano. Aí tu tem que entender que tu não tá afim, tu não tá na vibe. Aí é outra história. Mas às vezes o teu perfil não é para aquilo ali. A gente tem momentos de vida. A gente tem gente que tem filhos. Tem gente que não tem filhos. Tem gente que tem outras responsabilidades. Cada um tem o seu momento de vida. Tem gente que teve filho antes dos 30. Tem gente que teve filho depois dos 30. Sabe? É isso aí. Esse é o jogo. E as coisas têm que andar ao natural. Vai ter dias que vão estar mais difíceis, mas na média a gente anda muito bem. Então, tu olhar isso, por isso que eu falo, o passo atrás de centrar nas pessoas. Não é uma liberdade 100%, mas, pô, a gente sabe que aquelas coisas acontecem. E tu entender isso e organizar isso, senso de responsabilidade. É o que eu mais falo dentro da empresa, senso de responsabilidade. A gente tem senso de responsabilidade. Se tu está adquirindo senso de responsabilidade, essas coisas começam a se organizar, começam a se equalizar. Não tão bem, porque a vida não é linear, né? Mas ela começa a ficar um pouco mais estável, a gente consegue ter esse clima mais sustentável e mais organizado. E aí tu pega toda essa cultura, né? E olha o desafio. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é governança. Como é que tu faz a governança de pessoas com a cultura de outras empresas? Como é que a gente aloca esse pessoal que tem a nossa cultura, cada um tem a sua visão, etc., o seu background ali. Como é que a gente consegue
A gente se vende como a conexão, né? A gente é muito bom em conectar com outros times, conectar com outras empresas. Então, olha o desafio que é a gente conectar o nosso time com a cultura de outras empresas. É extremamente desafiador. Mas a gente precisa entender que do outro lado também são pessoas, do outro lado eles também têm desafios, do outro lado eles também têm um formato. Esse formato ele pode ser mais aberto, ele pode ser mais diverso, ele pode ser mais rígido, pode ser um ambiente extremamente dinâmico em termos de entrega, assim, mais do lado tech, né? Pode ser extremamente dinâmico, pode ser extremamente mais lento e tal. Beleza. Aí a gente faz a governança para adaptar essas culturas para a gente entrar e produzir junto com esse time, acelerar essa empresa nesse formato. Então a gente passa a olhar não só uma estratégia anterior, mas também todo o desafio da gente fazer essa conexão com outras culturas. Seja de outra cidade, outros países em alguns casos. Então, não é simples, mas esse é o desafio e esse é o desafio legal quando a gente fala de pessoas. Assim. Até eu pegar o teu gancho aqui para perguntar para o Felipe com relação às cidades, né? Hoje imagino que a Atlas deve ter pessoas de, sei lá, 20 estados. Nem sei quantos estados tem no Brasil. Deve ter 20 estados. Tem mais de 20, E como é diferente, né? Aí a tradicional questão aqui nossa é guisado e carne moída. Aí fica aquelas piadinhas nossas aqui, né, do Rio Grande do Sul, e a outra pessoa fica lá, meu, o que ele tá falando? Porque é totalmente diferente essa linguagem, né? E aí, enfim, soma-se ao Brasil, que é um idioma, mas são diversos idiomas dentro do idioma. Sim. Esse intercâmbio cultural é muito rico. Hoje, lá na Atlas, estamos em 23 estados e 4 países, assim, de colaboradores. Então, tem pessoal que está em outros países também. São 4 fusos horários diferentes de colaboradores. Então, isso é bem interessante, assim, de ver. Mas eu vejo de maneira muito rica, né? Muito massa a tua fala aqui, muito legal. Porque essa conexão cultural, né? Seja dentro de empresa ou fora de empresa, ela pode gerar muita riqueza, inclusive, né? Quebradas as primeiras barreiras, a gente pode, inclusive, eu vejo isso como um dos principais fatores de sucesso da empresa. Se a gente, por exemplo, contrata gente igual a gente, né, inclusive muitas vezes vamos pensar de origem, de conhecimento, né, de nível de senioridade, a gente tende a ficar no mesmo lugar e não conseguir resultados diferentes, né? Se é uma empresa que almeja crescer, que almeja ter uma expansão, tu precisa ter uma diversidade de perfil, como a gente estava falando de diversidades, né? Mas também, por exemplo, de repente uma diversidade cultural vai fazer com que a gente enxergue sobre outro prisma. Né? Uma diversidade de vivências. Pô, olha as vivências que tu trouxe aqui, de morar em outros lugares, de passar por empresas, liderar pessoas tipo da Rússia, né? Com certeza te ensinou coisas que tu aplica hoje no trabalho, que te gerou competências que a gente nem imagina. Por exemplo, que nunca liderou alguém de uma cultura diferente, tão verticalmente diferente da nossa, né? E aí a gente consegue começar a entender as competências das pessoas. E aí isso é muito legal, inclusive, da gente mapear e começar a entender, porque talvez isso seja, inclusive, um dos maiores desafios hoje quando a gente passa para pensar o quanto... a gente estava até falando sobre isso mais cedo, né? Como hoje a gente está muito acelerado, né? E ao mesmo tempo virtualizado. Isso é muito positivo em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo pode prejudicar o nosso tato com esses detalhes, né? E que, na verdade, são muito importantes, porque faz com que a gente consiga ver, de fato, e aí tem várias ferramentas até que a gente pode utilizar para mapear as competências realmente das pessoas. E a partir disso conseguir entender quem se encaixa melhor nessa tarefa, quem vai conseguir desempenhar a melhor função aqui, quem pode ajudar a desenvolver essa pessoa aqui. Né? Porque, de repente, tem alguém que vai ser muito melhor, pensando até em, por exemplo, perfis comportamentais. Né? Se a gente sair de competência e olhar para perfil comportamental, tem um projeto novo para lançar na empresa. Tem um perfil comportamental que vai ser muito melhor para startar esse projeto, mas não vai ser tão bom para dar seguimento. E tá tudo bem, vai ter outra pessoa que vai conseguir dar o seguimento nele. E aí vai ter outra pessoa que vai ter um perfil muito analítico, que vai conseguir fazer toda a vistoria, ver se vão ter defeitos ali, vão ter pontos de melhoria. E uma quarta que vai ser que vai dar continuidade, porque esse primeiro grupo já vai estar focado em outro. E tu ter esse entendimento das competências e dos perfis vai nos ajudar muito a justamente ter uma diversidade e uma escala dentro do que a gente tem na empresa, né? Lugar de potência. Coloca eles no lugar de potência. Entende isso e coloca eles no lugar de potência. Alguns são mais dinâmicos, outros são mais tranquilos, um pouco mais analíticos, né? Outros
dão mais o time da parada. Tem gente que, por exemplo, não consegue ficar em uma iniciativa por muito tempo. Não consegue, aquilo começa a ficar chato, começa a ficar boring. Exatamente, começa a ficar tedioso. Começa a perder muito desempenho. Mas isso a gente vai analisando depois, né? Vai entendendo o grupo que tu tem, como é que tu quer, tu entende esse perfil comportamental, tu entende os problemas que tem para resolver, e aí tu vai ajustando cada um no seu lugar de potência. E essa coisa que você estava falando de diferentes culturas, assim, né? Até dentro do Brasil, mas falando para fora, como um líder te exige muito, porque tu tem que aprender muito a escutar e tentar entender realmente a pessoa, assim. Tu não pode assumir nada numa pessoa. Quando tu fala, pô, tu vai... Uma pessoa de um país, sei lá, começou a trabalhar alguém de um país, sei lá, do México na Atlas agora, né? Aí não pode assumir nada sobre aquela... Tu não tem conhecimento da cultura daquela pessoa. Tem que realmente extrair tudo da pessoa e isso leva tempo, né? Te faz tu ficar com a mente mais aberta, tipo, tentar ir a fundo, entender a pessoa. Então, em termos de liderança, eu cresci bastante, sim, de liderar pessoas de outros países exatamente por causa disso. Porque tu realmente tem que ir a fundo, entender. E aí tem coisas que são diferenças culturais, coisas que não cabe a gente também tentar mexer, né? Eu acho, e tem coisas que sim, né? Então, fazer essa diferença de tipo, isso aqui são coisas que... Né, tá falando um negócio do lugar de potência, e eu acho isso massa. Mas tem também... a gente não pode simplesmente pegar sempre a pessoa porque ela é boa nisso e só focar naquilo ali. Exato. A gente tem que ver para onde tu tá aqui hoje, mas para onde tu quer ir, o que tu precisa para chegar lá. E aí tu começar a ajudar a pessoa a chegar lá. Isso é complexo também, né? Te exige muito de tentar entender, às vezes a pessoa nem sabe, né? E aí tu tem que entender, tu é muito bom nisso aqui, tá muito bom, mas tem essas outras oportunidades aqui. O que tu acha que faz sentido? Às vezes a pessoa está insegura, não quero ficar nisso aqui. Então, às vezes, até por diferença cultural mesmo, a pessoa não se vê naquela posição, né? Pega algumas culturas que as pessoas não têm dificuldade com liderança. E não é muito para mim isso aí. Isso é um ponto muito legal, assim. Eu tô desenvolvendo uma teoria sobre a teoria sobre liderança, né? Eu ainda estou muito no espectro de tecnologia, mas eu estou tentando estudar outras áreas assim para ver se isso se encaixa. O que eu estou formando e vendo resultados, né? A gente tem um problema muito sério quando a gente coloca alguém em posição de liderança. Porque pelo senso comum, o que essa pessoa tende a fazer? Nossa, agora eu tenho que entender de pessoas. E vai para um lado de ler livro de autoajuda e tal, não sei o quê. E na realidade ele nem entendeu qual é o papel dele, mas por algum motivo o senso comum... Um fracasso, né, que a gente fala. E por algum motivo do senso comum ele achou que ele deveria ir direto para isso. E uma teoria que eu estou criando é o seguinte: o primeiro papel da liderança, principalmente times técnicos, assim, por isso que eu falei, bem dentro da tecnologia, times técnicos, que geralmente a gente tem perfis mais analíticos e tal. A primeira coisa que tem que fazer, mapeia qual é o resultado que a gente tem que entregar e distribui as tarefas guiado para o resultado. Primeira coisa, começa a guiar para o resultado, esquece o resto. Esquece, de início, esquece perfis, esquece isso, esquece aquilo. Primeiro tu guia para o resultado, distribui as tarefas. Em seguidinha, quando tu estiver entregando o resultado, tu vai começar a notar quem desempenha melhor aonde. Aí a gente vai para um segundo passo. Pô, beleza, esse cara aqui é mais dinâmico, esse outro é assim, esse outro é assado. Pô, temos algo aqui. Legal. Agora vamos para o segundo momento. Onde é que a pessoa quer chegar? Sim. E aí vem exatamente o papo que tu falou. Aí tu começa a entender um pouco mais o background daquela pessoa, por que ela é um pouco mais analítica, por que ela é assim, tal, o que a gente poderia desempenhar, o que a gente consegue subir de skills ali, de qualificação e tal, para melhorando. E aí tu vai plugando outras skills que ele nem sabe que é necessário ainda. Sim. Mas aí tu vai plugando e vai organizando. Tu drivar o cara para olhar para o resultado tem nos dado muito resultado, porque gera muito mais confiança para o líder, porque ele começa a ver o resultado acontecer e ele começa a entender melhor o time que ele tem. E é totalmente contra fluxo. Sim. Porque o fluxo normal seria, não, entende as pessoas que tu tem, que tu vai ver o resultado que tu vai gerar. Não, olha para o resultado que tem que gerar e começa a trabalhar isso com o teu time e distribui e vai trabalhando. Cara, isso é muito massa, porque na comunidade, lá na Tech Leaders Club, a coisa... As pessoas entram lá, normalmente porque elas estão ali no meio da carreira, querem evoluir e tal, e elas acham... Normalmente as pessoas acham que o próximo passo delas é estudar mais tecnicamente e tal. E na comunidade a gente tenta trazer exatamente isso, que é tipo, cara,
esquece todos esses cargos que existem na tua volta sei lá, esquece que tem um tech lead no time, esquece que tem o project manager no time e pensa que tu é responsável por entregar. Pensa que se tu tivesse começando a tua empresa agora não ia ter nada desses cargos, ia ser só tu e tu ia ser capaz de entregar. E aí aí a gente começa a levar as pessoas mais para o fundamento das coisas, entender de onde vem a base do desenvolvimento de software, por exemplo, Extreme Programming, Ágil e tal. Tudo é focado em pessoas. E as pessoas que criaram essas coisas, elas são pessoas técnicas. Elas são pessoas que desenvolviam o software. Aí a pessoa pensa, caramba, mas é verdade. Então, não, aquele cargo ali não precisa, né? Não precisa aquele cargo ali. Eu posso fazer, né? E sobre metodologia, né? Tu pega Extreme Programming. Qual a essência? Um time pequeno, altamente eficaz. Autônomo. Por quê? Diminui comunicação. Sim. Diminui comunicação, diminui burocracia, tu tem alta eficiência, porque o time é autônomo, porque o time tem responsabilidade, porque o time já tem um pouco mais de senioridade. Tu não vai pegar 5, 6 caras assim começando, 5, 6 pessoas ali, júniors. Não vai ser. Exato. Mas tem muita coisa envolvida nessa brincadeira toda. Né? Tem um coach que eu gosto bastante do Lean Mindset, é um livro lá que eles falam que é confiança, metas claras, eu não lembro outra coisa, mas tem outra coisa que essa é uma grande combinação, mas é isso assim, né? Tipo, é basicamente, cara, se tiver confiança, se tiver metas claras ali e autonomia, essas são as 3 coisas que eu falo, eu acho que isso é muito importante mesmo. Exato, e isso passa na escolha dessas pessoas, né, que a gente promove. Esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, né? Quando está promovendo, inclusive, para essas posições de liderança em tecnologia e liderança técnica. Porque um dos erros mais comuns que a gente vê hoje, em geral, assim, de mercado, é acabar, por exemplo, a pessoa é muito boa tecnicamente, aí ela vai para uma posição de liderança de pessoas técnicas, e como é feita essa escolha, né? Porque tu tem que encontrar justo esse perfil, que tem um know-how técnico, porque não adianta se alguém é uma pessoa muito boa de gestão, mas ela não tem essa visão técnica. Então ela não vai conseguir, por exemplo, liderar pessoas técnicas que são muito melhores do que ela nessa visão. Né? Mas ao mesmo tempo ela não pode ser uma pessoa 100% técnica que não tenha visão de gestão, porque quando ela passar essa primeira fase, como ela vai ver essa próxima, né? Exato. E aí tu tem que fazer ter essa boa visão holística, né? Para conseguir dar essa promoção e alocar esse talento de uma maneira que inclusive gere um bom encarreiramento para ele e para as pessoas que estão ali, né? Para tu poder, por exemplo, pedir uma entrega sênior de um time que vai entregar isso. Exato. Eu acho que isso vai muito além da liderança direta e é mais uma coisa de estrutura organizacional, né? Se tem uma estrutura muito complexa, o time tem vários tipos de liderança, tem várias camadas de liderança, as pessoas automaticamente vão se esconder atrás daquilo ali, porque cara, elas não têm autonomia para aquilo, né? Então, primeiro tem que criar uma cultura de autonomia, dar espaço para as pessoas vão... às vezes as pessoas falam, acho que eu sou meio radical assim, mas tem um monte de cargo de tecnologia. Quando eu era manager na Atlassian, eu escrevi um blog post, que inclusive até hoje as pessoas compartilham lá, que eu falei que o meu cargo não fazia o menor sentido. E ele não fazia porque a maioria do tempo era lidando com complexidade organizacional que o cargo mesmo gerava. E aí, depois da crise e tal, a Atlassian mudou completamente. Cortaram um monte de nível de manager e tal. E as pessoas usam o meu blog post ainda como base para falar que o cara falava isso aqui há 5 anos atrás. Mas tem coisas que a própria estrutura organizacional cria. As pessoas criam aquele senso falso de necessidade, mas não tem. As pessoas são autônomas. Ali. Mas esse movimento de mercado, tecnologia e tal, eu fico pasmo. Pasmo. Perplexo. Fico pasmo. Extreme Programming hoje está em altíssimo. Por quê? Por causa da crise. Porque agora a gente tem que ser mais efetivo. A gente tem que ser mais efetivo. Entendeu? Tipo, é muito bizarro, cara. Muito bizarro. O Scrum. O boom dos managers técnicos de novo, né? Aí tu puxa. Não, a gente precisa ser mais efetivo, mais enxuto. Pô, tá aqui, ó. Pô, inventado em 60. Sim, cara. Exato. Tava lá o tempo todo. Nossa! Exato, exatamente. Entrando aqui na cena 2, né, que eu coloco aqui, e aí até vou pegar das tuas falas sobre desafio aqui. O que vocês percebem hoje como maior desafio, assim, seja das empresas, dos líderes, na estrutura do dia a dia? Tipo, a gente tem um monte de tecnologia, um monte de gente, um monte de cultura, um monte de diversidade, um monte de ferramenta, a gente tem uma troca de pessoas muito constante em alguns lugares. O que tu identifica como maior desafio, assim, nesse fluxo todo? Hoje,
para nós, assim, até citei antes aqui, eu acho que o grande desafio é a gente fazer a governança dessas pessoas e estar juntando essas culturas, assim. Porque a cultura, ela vai muito além de só aquela cultura normal da localidade da pessoa, né? Então, tu tem várias... Quando a gente fala em governança, assim, de pessoas empresariais, né? Quando a gente junta duas empresas, tem muita coisa envolvida, né? Então, tipo, tem as ferramentas que aquela empresa usa, o formato que eles trabalham, a burocracia envolvida, dependendo do caso. A gente sempre vem para um lado mais ágil, mais enxuto, e tem vários momentos onde a gente tem que ajustar o time para não ser tão ágil e se adaptar à cultura, ou diversas formas que a gente tem que entender para fazer essa governança, né? Isso não é nada simples, nada simples. Eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje é sobre isso e é discutir como a gente faz isso da melhor forma, né? Então, a gente vai atender alguém do mercado educacional, a gente vai atender alguém do mercado financeiro, pegar o know-how que essa galera tem, a cultura que esse ambiente ou esse tipo de empresa tem e conseguir fazer essa conexão do time para desempenhar no nível deles, né? Para estar dentro da cultura, para fazer isso ficar mais fluido, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? A gente tem muita velocidade em algumas coisas, mas no fim do dia, quando a gente une isso, isso não é tão veloz, né? Juntar duas culturas não tem nada de veloz. Então, é isso que a gente mais batalha hoje. Esse, para mim, eu acho que é o maior desafio, que é conseguir estar trazendo isso para o dia a dia, né? E deixar isso cada vez mais fluido, né? Então, a gente não veio com essa ideia de conexão por acaso, assim. Quanto mais fluido a gente deixar essa conexão, essa unificação, essa governança, mais resultados, de fato, a gente vai conseguir gerar. Eu acho que no teu caso tem a questão do cliente externo, né? Exato. Vai criar um negócio que é fantástico e do outro lado, cara, é uma pessoa que talvez não tenha nem perto do nível técnico que a gente tem. Então, tu entrega algo de alta potência para uma pessoa que, cara, não tem tanta potência assim. Não vai conseguir usar essa solução. Exato. Tu tem que ir lá, né, refatorar tudo e deixar no mesmo nível que a gente falou aqui de equalizar, né? Fazer a entrega mais próxima do que a pessoa lá consegue operar, não do que tu consegue entregar. Exato, né? Exato. Talvez tu tenha um roadmap gigante, né? Que nem a história do iPhone, né? Tipo, Steve Jobs nunca quis botar um botão no iPhone, mas tinha um botão, né? Tipo, tinha parada ali. Então, existe, às vezes, a gente tem um roadmap grande, mas não necessariamente tu vai cumprir todo esse roadmap, né? Tu vai entregando faseado para estar preparando isso tudo, né? Então, eu acho que próprio advento da IA hoje é muito isso, né? É muito, em alguns momentos, as pessoas não estão tão preparadas para entender o que é esse advento da IA, e tu vai faseando e vai introduzindo aos poucos em algumas pequenas ferramentas mais pontuais, né? Mas eu acho que também vai muito de entender o modelo de negócio, né? Teu modelo de negócio, por exemplo, ele é sobre transformação cultural, Exato. né? Tipo, não é o... Se tu entrar numa empresa e não tiver transformação fazer, não tem trabalho, né, cara? É sobre essa transformação, não é? Que às vezes tu entra ali, isso eu acho legal de consultoria, tu entra ali e tu vê, putz, aqui tá a cultura... tem esses problemas aqui, ali e tal. E esse é o trabalho, né? Se tu conseguir sair dali aquela cultura, melhorar, às vezes o software, cara, o problema é entregar o software. Mas se a cultura melhorou, já é um bom resultado, né? Mas essas coisas de desafio, eu acho que o grande desafio, acho que pra mim, é o trabalho distribuído, assim. Eu acho que a gente ganha muito em a gente tem uma qualidade de vida melhor, pode escolher onde mora e tal. Mas eu acho que a gente perde bastante em criatividade, a gente perde essa coisa de aproximação, sabe, que a gente tem com as pessoas. Acho que esse é um desafio que a gente está aprendendo a lidar, ainda é uma coisa nova, né? A gente estava falando aqui antes, né, de vocês, falou que todas as quarta-feiras vocês vêm para o escritório, ali a maioria traz as pessoas. Então a gente está aprendendo a lidar com essa coisa, a gente já notou que, beleza, totalmente remoto, sem nunca as pessoas se falar, a gente perde alguma coisa. Totalmente presencial também não dá, porque a gente perde outras coisas, né? Tipo, eu, inclusive, a última vez que eu voltei para o escritório para trabalhar, assim, eu fui viajar agora para a empresa, fiquei uma semana. É legal, mas eu não aguentava mais. Porque é toda hora conversando, fazendo um monte de coisa, a gente se acostuma. Eu consigo regular meu ar-condicionado em casa, minha luz, no escritório não dava. Então, a minha teoria hoje é que a gente está cada vez mais focando para pegar o melhor dos dois mundos, mas eu acho que ainda é um desafio, né? E também tem o desafio da, tipo,
das pessoas se enquadrarem no tipo de ambiente que elas gostam mais. Tem pessoas que realmente gostam de trabalhar presencial. Eles têm que mover para um lugar e tal, todo esse tipo de coisa. Então acho que esse é o desafio do nosso tempo, assim, em termos de trabalho. É esse. Legal. O Felipe, a Atlas, pelo que eu acompanho, né, através das redes sociais, ela está iniciando esse processo aí de internacionalização. Puta merda. E como é que vocês estão lidando com isso? Questões de idioma, preparando essa turma toda para chegar lá? Está sendo um grande desafio e muito gostoso assim, de participar, né? E aí já entra a minha resposta para a pergunta também. Hoje, um dos desafios que a gente está tendo e está lidando assim, de uma forma bem legal é justamente essa conexão do que a gente tem de cultura, né, e do que a gente pode oferecer de solução personalizada para as dores de pessoas, de processos e de negócios. Ou seja, temos uma cultura muito forte, tem muitos pontos muito interessantes, e agora a gente está olhando para que pontes a gente consegue fazer entre isso com justamente a estratégia da empresa, né? E olhar inclusive para a própria estratégia da empresa e conectar isso e conectar alguns pontos ali dentro com soluções personalizadas para cada área, para cada setor, para cada dor ali, para contribuir para o resultado final, né? Então isso é um movimento que hoje a gente está fazendo ali, focando bastante. Eu vejo que é algo que muda o jogo quando a gente está falando para a gestão de pessoas, né? E acredito que é algo também que talvez falando de ambiente Atlas, né, mas olhando para o mercado também, é algo que talvez seja uma das dores do mercado, mas uma das dores invisíveis, porque hoje é uma das coisas que a gente vê muito pouco sendo falada quando se fala de RH e gestão de pessoas, mas talvez seja um dos papéis mais importantes, que é justamente essa conexão com o negócio, né? Sair muito mais do operacional e só da parte de comunicação, que é muito importante também, mas olhar justamente para o que está acontecendo no negócio e conectar as iniciativas com isso. Então, isso é muito importante. E aí, a gente está fazendo isso, né? E dentro dessa fase de internacionalização também. Hoje, pensando em preparo, inclusive, a gente entrou já com alguns incentivos também de capacitação dentro do idioma, né? Olhando para como está sendo essa estratégia atualmente, né? De ida, o primeiro país que a gente está fazendo isso agora é para a Inglaterra. E não dá para abrir muitos detalhes, né, ainda, mas estamos nesse processo que está sendo muito legal. Legal. Por fim aqui, já encaminhando para a cena 3, aí até Valdemar, eu vou começar contigo. A gente até estava falando isso ali fora, né? Pô, ChatGPT, Cloud, inteligência artificial, para onde a gente vai? Será que a gente se adapta ou não? Cloud AI é melhor que o ChatGPT, tu falou. Depende do uso, mas eu acho ele melhor. Como tu percebe este futuro da tecnologia da nossa área? Tentar fazer um exercício aqui de visualização, né? O que vem aí daqui a 3 anos, assim? Tu acha que alguém fica pelo caminho, novos surgem, ou todo mundo vai se adaptar? Simplesmente a pergunta sobre o futuro na maior transformação de todos os tempos. Cara, eu acho assim, a gente estava falando uma coisa que eu achei muito legal ali antes, que tu falou de alguém que postou no LinkedIn dizendo não, a IA não vai substituir as pessoas e tal. Do Figma, né? O Figma saiu a atualização que tu falou que tu pode dizer pro Figma faz uma coisa, ele faz, né? E a pessoa postou no LinkedIn falando, não vai substituir e tal. A gente não sabe o que vai ser substituído e está sendo vários tipos de trabalho sendo substituídos muito rápido. A gente falou de copywriter, a gente falou de ilustrador, várias coisas que tá mudando rápido e, sinceramente, a gente não tem controle sobre isso. A única coisa que a gente tem controle é usar o melhor que a gente pode disso daí e fazer parte do futuro. Mas tu falou uma coisa ali que é interessante, a gente está falando fora do que eu concordo, as pessoas sempre têm medo do que vai acontecer, né? E aconteceu várias grandes mudanças ao longo do tempo e a gente está aqui ainda. E a gente está, né, tirando proveito cada vez mais dessas coisas. A internet foi assim. Então, eu acho assim, tipo, eu não crio uma grande ansiedade do futuro. Eu fico, na real, empolgado, acho que vai ter coisas legais. Mas eu acho que vai mudar bastante, assim. Eu acho que não tem muito o que fazer, não tem como ficar batendo contra isso. E eu acho que algumas mudanças tecnológicas, assim, que a gente vai começar a viver logo, e que eu acho que vai melhorar essa coisa que a gente está falando de interação com as pessoas, é a realidade virtual, né? Tipo, é uma coisa que agora mesmo eu estava em Los Angeles e eu testei o óculos da Apple lá, o Vision Pro. E, cara, é inacreditável. Eu sou de tecnologia, trabalho com tecnologia, eu botei a parada e pensei, cara, isso aqui tá 10 anos no futuro. O nível de software que tem ali, de qualidade que tem, de imersão que tem. Cara, eu vi
porque o iPhone novo, o iPhone 15, tu consegue gravar em 3D. E aí tu vê um vídeo em 3D, é como se a gente tivesse... Se eu gravasse um vídeo aqui, visse o vídeo em 3D, é como se eu estivesse aqui. Aí, tipo, as chamadas, coisas, o nível de imersão, tu pode, eu quero ter imersão total, meia imersão. Tu mexe as coisas na tela, tu bota uma tela aqui, tu olha pra cá e tu volta, a tela segue ali. A gente tava falando de 2 monitores, né? Tu imagina tu ter a vida como monitor. Se tu quiser, exato, cara. E isso é uma coisa que tá acontecendo agora e vai mudar completamente a maneira que a gente trabalha. Porque logo aqui, questão de 5 anos, provavelmente, não vai fazer o menor sentido ter um monitor físico. A gente recente tava falando dos desafios entre presencial e home office. Mas esse é o momento agora. Esse é outro ambiente. É o momento agora. Exato, é o desafio. Mas, cara, esse vai mudar completamente. Tipo, o monitor não vai fazer o menor sentido. Né? Provavelmente teclado, essas coisas não é. Provavelmente o próprio tamanho mude e fique mais. Não, vai ficar mais enxuto, ainda. né? Não, isso certamente vai diminuir bastante. Mas eu digo assim, tipo, um monte de coisa que a gente usa no dia a dia vai mudar o nosso espaço. A gente vai chegar numa sala que não vai mais ter TV, tu vai ter um sofá e deu, tá ligado? Então, tipo, O lance vai ser como compartilhar isso, né? Em família, assim. Não sei, vai ser cada Isso um vai no ser seu. Exato, vai vai ser cada um no seu. E eu acho que também tem essa coisa que eu me questiono muito, assim, que é, cara, o que vai acontecer com o mundo real? O mundo real vai perder a graça, porque tu vai conseguir, a gente tá falando de criança, né, que hoje tem muito estímulo e tal. Cara, imagina o nível de... quando eu botei o óculos lá, fiquei pensando nisso. Cara, tu botou o avatar lá, 3D, pá. Cara, o nível de interação que tu tem com as coisas, o nível... Tu consegue... Tipo, as coisas do mundo real, quais são que são legais hoje, já tá fazendo uma viagem, um lugar bonito, uma praia bonita. Tu vai criar ali a praia mais bonita que tu quiser, com o que tu quiser. Tipo, cara, o que vai acontecer com as coisas do mundo real? Eu fico perguntando que, tipo, não vai mais ter graça, a gente vai começar cada vez mais a viver no mundo virtual e cada vez mais substituir as coisas do mundo real, assim, né? Tipo, sei lá, TV, esse tipo de coisa e tal. E como isso mexe com a indústria, né? A gente Total, tá falando aqui total. de quem usa, mas tu pensa, vamos pegar um cenário aqui hipotético, a questão do cinema. Sim. Será que vai fazer sentido eu ir cinema? Vamos ver como as locadoras. Botar a tela gigantesca aqui. Se a gente pode ver nós 4 juntos, mesmo exato. que separado, mas a gente vai se ver lá dentro. Eu acho é um troço que meio que mexe com tudo. Total, tu mexe completamente. Comportamento, né? Tu não mexe só com uma estrutura de tecnologia. O negócio, que a coisa que eu acho carro mais doido... autônomo, né? Carro autônomo. O negócio de viagem que eu fiquei pensando muito, cara, tu entra no Google Street usando óculos, tu tá num lugar. Tu tá no... Tu pensa, cara, e aí? Sabe? E aí logo agora a gente vai ver recriando cidades com IA e tal. Outra coisa que é muito doido com IA, que eu tava vendo também com óculos, é que estão recriando as cidades, sei lá, o Império Romano. Cara, tu vai no lugar, tu volta 2000 anos no tempo. Cara, imagina isso, cara, tá ligado? Não tem como a gente chegar nisso no mundo real. Então isso que eu vejo de evolução, eu vejo cada vez mais a gente em imersão vai afetar nosso trabalho, vai afetar nossa vida pessoal. E vai indo, né? Então, acho que é... Talvez um dos valores-chave para a gente navegar no meio disso, porque acho que a resposta a gente não vai ter tão cedo, é a adaptabilidade, né? Porque o que vai... E até puxando a pergunta que tu fez lá no início, né? A IA vai substituir o trabalho das pessoas ou vai criar novos? A gente não tem a resposta. Mas talvez a gente vai navegar no meio disso com a adaptabilidade. Porque se a gente não tem resposta, mas a gente consegue se adaptar e mapear, por exemplo, as nossas competências, entender que, por exemplo, eu tenho X competências, mas se eu estou com uma visão estreita de realidade, eu vou a vida toda olhar só para isso e não vou treinar essas competências para ver uma visão mais angular, mais aberta sobre isso, aí talvez eu esteja nessa zona de risco. Mas se eu entendo esse cenário, se eu ler esse cenário e começo a ver, ok, isso está acontecendo, mas aí como as minhas competências, o meu trabalho hoje, ou se eu estou nessas áreas de risco de hoje que falam de IA, o que acontece com isso? Quais outras competências eu tenho que eu posso desenvolver? A partir disso eu consigo ir lendo o cenário, lendo próximos passos e entendendo e me adaptando, né? Porque da mesma maneira que algumas posições vão sumindo, outras vão aparecendo, então é interessante a gente ir acompanhando. Não temos resposta, sabemos que tem impacto, né? Sim. Mas acho que qualquer resposta é leviana, mas a gente sabe que a adaptabilidade vai ser muito importante. Eu acho que a parte mais louca, assim, para nós, né, é que a gente tá dentro disso, né, pegando a minha mãe, minha mãe talvez vai usar um carro sem motorista, mas a gente tá no meio do software, entendeu? A gente, a gente lida com isso, né? A gente sabe o que era antes e o que é agora, a gente consegue fazer comparativos das coisas, né? Isso tem um ponto muito legal que me martela muito forte, assim,
em vários momentos, que eu acho que está na nossa mão gerar a nova geração de líderes. Porque vai passar muito por nós tá dando o ritmo dessa galera que vai vir para se adaptar nisso, sabe? E eu pego muito líderes assim para tipo, porque a gente consegue mostrar para eles essa adaptação e tá formando essa galera para formar a próxima geração, sabe? Então acho que também passa muito pela nossa mão a responsabilidade de tá tentando entender um pouco disso, porque a gente já passou por algumas coisas e tá trazendo para essa galera isso, né? De alguma forma deixar isso mais palpável para a gente estar gerando essa nova formação de novos líderes, de fato, assim. Eu acho que isso vai ser algo bem latente, né? Porque a gente não tem as respostas. Eu acho que isso faz parte da formação. Mostrar para essa galera que, cara, às vezes a gente não tem as respostas, mas a gente já passou aí por algumas transformações, né? A gente conversou antes, o Valdemar citou aqui. A gente já passou pela internet, a gente já passou... Veio todo esse boom de streaming, a gente consome conteúdo de uma maneira bem diferente. Agora vem IA e a gente segue tendo algumas dúvidas e algumas coisas em relação a isso. Pô, qual vai ser o impacto? Ninguém sabe o impacto. Mas a gente já entendeu algumas coisas, absorveu, então agora a gente tem que passar e formar essa galera que está vindo também da mesma forma que nos formaram para a gente formar essa nova geração e assim vai seguir adiante. Algo que o Valdemar falou ali até que eu gravei aqui, que eu acho que não dá pra gente pirar na ansiedade, mas não dá pra gente negar que isso tá acontecendo. Tipo, não dá pra gente ficar em casa e achar, não, isso daí é uma modinha, isso é uma coisa que não vai ser pra agora. Daqui a pouco é pra agora e tu ficou pra trás, tu perdeu o ritmo do negócio. Então acho que não dá pra negar. Tem que estar ali no teu campo de estudo. Vou ler um artiguinho aqui, vou, né, navegar por Tem uma teoria da evolução que eu acho muito massa, que fala que quando as pessoas começam a falar que algo vai acontecer e tal, aquele algo já aconteceu, as pessoas estão adotando. Então, AI já aconteceu, né? Tipo, quando ia acontecer, tem um livro muito bom que eu tô lendo, acabei de ler, que é Genius Makers, que fala da história da IA. 1960 os caras começaram. Sabiam que isso ia dar certo, você não tinha poder computacional. Lá era, será que isso vai acontecer? Agora já aconteceu. Agora é adotar. Mas é isso. O que isso me lembra, assim, me faz pensar? Importante a gente aprender a navegar na incerteza, né? E não perder a habilidade de ter expectativa. Acho que isso serve para muitas situações na vida e para esse cenário também, né? E isso é importante, assim, né? Por que eu falo isso? Porque se a gente deixa a expectativa de lado, e aí isso entra, por exemplo, em questão de carreira, em questão de trabalho, como a gente estava falando, em questão de postos, o que vai acontecer, a gente deixa de desejar, a gente deixa de entender o que vem pela frente, deixa inclusive de criar resiliência, que é importante para ter adaptabilidade. Como a gente cria resiliência? Criando expectativa, tendo experiências de frustração, que todo mundo tem, e levantando a partir disso. E aí esses mecanismos que a gente usa para se levantar é que vão fazer a gente criar resiliência. Né? Se a gente não cria expectativa, e isso vem do nosso desejo, ou seja, a gente evita se frustrar, a gente também não vai ter esses mecanismos que vão nos gerar resiliência, que vão nos puxar a adaptabilidade. Então, olhar com esse olhar nem positivo nem negativo, mas atento, curioso, né, de expectativa para o que vai acontecer, nos ajuda a, inclusive, criar resiliência, criar os mecanismos para levantar a partir disso e entender o que eu vou fazer com esse cenário, né? Um olhar curioso. Exato. E isso que tu estava falando sobre formar as pessoas, acho que essa soma de duas coisas aqui é interessante. Eu estava vendo a palestra do Dado Schneider, é um cara que fala principalmente sobre as diferenças de gerações e tal. Ele está falando que a nossa geração aqui vai ser uma das gerações mais úteis para os próximos 20 anos, porque é a geração que estava antes das coisas acontecer, e ela ainda vai estar um bom tempo, pelo menos por uns 20 anos, né? Então, ela é uma geração que ela consegue navegar muito bem nessa complexidade. A geração nova, ela já entra pensando, isso aqui é o normal, né? Isso aqui, e é uma geração que está lidando com vários problemas de ansiedade, várias coisas, que a nossa geração, meio que a gente foi passando e construindo as coisas, a gente sabe navegar nessas complexidades, a gente tem a mente aberta, a gente sabe que o mundo não vai acabar amanhã, sabe? Mas para quem está entrando, é só essa coisa tipo, caramba, eu comecei a estudar isso agora, já tem a inteligência artificial, e a gente vive num mundo onde a notícia que vende é essa notícia de assustar as pessoas, né? Então, tu navegar nisso não é fácil, né? Isso a gente tá falando de realmente ter a mente aberta e tal, isso é muito complexo. Cada vez tá mais forte isso de assustar, né? Cada vez tu tem que assustar mais. Vende, né? Headline, né?
meio doido. Não, é muito doido, mas é o que... Isso é meio da... Se a gente for pegar a espécie humana evoluindo, os nossos pais eram... Tipo, muito mais fortes que nós. Fazia milagres nas condições que eles tinham. No ar-condicionado. Então, tipo, isso é natural a cada ciclo ali ser mais forte dentro do que é mais forte para o momento. Exatamente. Show de bola. Até provérbio aqui que eu estava lembrando enquanto vocês estão falando. Faça o seu melhor, se prepare pelo pior e não espere nada de ninguém. Olha aí, hein? É a melhor forma de tu lidar com o mundo. Boa. Show. Não sei de quem é o provérbio, mas enfim. Vai ter um corte. Por fim, o encerramento aqui, eu sempre faço aquela perguntinha assim, o que vocês estão assistindo, vendo, lendo, o que acompanha ali a cabeceira, ou os minutos finais antes do sono. Cara... O que tá rolando aí de série que te série, então... potencializa ou te reduz? Cara, te acalma? Eu não sou o cara pra série, eu não vejo série, é muito doido assim... Pela rotina, o formato e tal, não vejo muito pouco. Na realidade, não vejo, né? Essa é a realidade. Eu estou muito mais focado em alguns livros, assim, vendo algumas coisas, mas eu ouço muito podcast, de fato, que é o meu... Eu entendi que uma das melhores... Mas não é em 2x, né? Não, eu ouço normal, mas tem um motivo, assim. Parece o Miguel falando. Eu comecei a ouvir na academia. Isso começou a me fazer muito bem e eu descobri que tem um estudo que quando tu leva alguma coisa nesse sentido para a academia, o teu treino tende a ser melhor, porque tu para de focar de que o treino é ruim, me acordei cedo, fiz isso, fiz aquilo, e aí começa a trocar. Então hoje eu vou para a academia para ouvir o podcast, essa que é a realidade. E aí eu ouço várias coisas assim sobre empresa, muitos negócios, pessoas, como atingir